E Jesus usa essa parábola como uma representação do que é o reino de Deus. Deus está buscando pessoas que o desejem, pessoas que saibam quão precioso é estar em sua presença, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que queiram consertar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Por isso que ele vai citar o exemplo de Esaú e Jacó. Esaú desprezou aquilo que era eterno, porque ele não entendeu, ele não percebeu o quão valioso era a promessa que Deus fazia a ele. Mas Jacó foi até o final, mesmo com seus erros. Deus o corrigiu, Deus trabalhou em Jacó. Mas Jacó segurou o anjo e disse: eu só deixo sair quando o Senhor me abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Jacó queria a promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o escritor vai mais além. Ele vai dizer que o que eles rejeitaram, no Antigo Testamento, que Esaú rejeitou, era muito menor do que o que nos está prometido. Ele vai dizer que o que Esaú rejeitou e o que esses homens rejeitaram no passado é muito menor do que o que Deus nos promete hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que ele vai dizer isso? Ele vai citar o texto do Monte Horebe. Ele vai dizer: quando o povo chegou diante do Monte Sinai, que Deus chamou todo o povo para falar com ele, o povo teve medo, o povo não subiu ao monte. Mas nós chegamos a um lugar muito mais grandioso. Nós chegamos ao projeto eterno de Deus. O que o povo de Israel rejeitou de Deus é muito menor do que o que Deus está nos ofertando hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É muito menos precioso do que o que Deus está nos oferecendo. O que Deus nos prometeu de estar em sua presença. É muito interessante o que ele vai dizer aqui a respeito da santidade. Ele vai dizer: a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E o quão precioso é isso? Porque esse texto de Hebreus, capítulo 12, ele faz referência a um outro texto de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4, eu quero apenas ler alguns versículos para os irmãos, rapidamente. Aleluia, Jesus! Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Moisés vai dizer: olha, no dia que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me esse povo e farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e os ensinarão aos seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e vós das palavras ouvistes, porém, além da voz, não ouvistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu conselho, e vos prescreveu os 10 mandamentos, e escreveu em 2 tábuas de pedra. Versículo 16, versículo 15: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura semelhante à imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, e seja impelido a que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejais um povo hereditário como nesse dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que não passaria o Jordão, nem entraria na terra boa do Senhor, que dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei e não passarei ao Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos não esqueçais do concerto que o Senhor vosso Deus tem feito convosco, e vos façais escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Então nós vemos claramente que o autor dos Hebreus faz referência direta a esse texto de Deuteronômio. E nesse texto, o que Moisés está advertindo o povo? O Senhor teu Deus tirou da terra do Egito e fez o que nunca foi feito na terra, que nenhum homem pôde ver. Mas o Senhor falou a ti por meio do fogo, e vocês não viram a imagem dele. Vocês nunca viram a imagem de Deus. Então não façam nenhuma
imagem de escultura semelhante a qualquer coisa que existe na terra, no céu, porque qualquer imagem que vocês fizerem, vocês vão estar diminuindo o Deus de vocês, que não é um Deus que pode ser visto por olhos humanos. O Deus de vocês é tão grandioso que Ele não pode ser contemplado por vocês. Vocês ouviram a sua voz, mas vocês não viram nada. Vocês não viram a semelhança do Deus de vocês. É isso que Moisés está dizendo ao povo. Por isso vocês não façam imagem semelhante a nada que existe na terra, a nada que existe no céu, porque nada que existe na criação pode ser comparado ao Deus de vocês, a quem é o Deus de vocês, a quem é o Senhor nosso Deus. E aqui nós vemos algo muito mais precioso, porque quando nós vamos para Hebreus, ele vai dizer: a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que Deus nos prometeu é algo muito mais precioso do que Deus prometeu ao povo de Israel, porque Ele prometeu que um dia nós o veremos face a face. O Deus que nunca foi visto, o Deus que nenhum homem, nenhuma criatura pôde contemplar jamais, nos promete mostrar a sua face. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não pode estar na mesma frase do que qualquer coisa que existe nessa terra. Isso não pode ser comparado com qualquer tesouro, com qualquer bênção, com qualquer coisa que a gente venha ganhar nessa vida. O que Deus nos promete a partir de Jesus Cristo é algo muito precioso para que nós vivamos da maneira que nós vivemos muitas vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca foi visto. João vai dizer: o Deus a quem ninguém nunca viu a não ser o Filho que estava com ele. Nós vamos ver depois o Deus invisível. A Bíblia vai citar Deus como o Deus invisível, o Deus a quem ninguém viu. Na visão de Isaías vai dizer: os serafins que estavam diante do seu trono cobriam os olhos para não olharem para a face de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quão precioso é isso! Quão precioso é o que Deus nos promete! Quão precioso é o que está nos prometido a partir de Jesus Cristo que nos salvou! É ver a face do nosso Deus. Nada pode ser comparado a isso. Nada nesta vida é mais grandioso, é mais importante, é mais precioso do que o que Deus nos prometeu, que um dia veremos. Oh, glória ao teu nome santo, Jesus. E naquele dia, quando virmos face a face, nada mais vai importar. Nada mais vai ter tanto significado quando está diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não podemos nos esquecer. Não podemos nos esquecer do porquê nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não estejamos aqui porque não temos nada melhor para fazer. Que nós não estejamos aqui porque não conseguimos coisa melhor. Mas que nós estejamos aqui sabendo, louvado seja o nome do Senhor, que estamos aqui porque o Deus eterno nos prometeu algo que não pode ser conquistado por mãos humanas, algo que não pode ser comparado a nada que existe nessa terra, algo que não pode ser vislumbrado por nada, que não pode ser imaginado, que não pode ser comparado. O que Deus nos promete é um tesouro eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O quão precioso é isso! O quão precioso é isso! Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não cometemos o mesmo erro que Esaú. Que nós não troquemos isso por prosperidade, por dinheiro, por coisas boas, por coisas dessa vida que passam e que se acabam. E que assim como os nossos dias, um dia terão fim. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não desprezemos isso. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Espírito alerta no final. Olha, o que eles rejeitaram era menor do que o que nós podemos rejeitar. O castigo deles vai ser menor do que o nosso, porque o que nos está prometido é muito maior. Eles rejeitaram os profetas, eles rejeitaram aos patriarcas, ao que os profetas prometeram. Mas se nós rejeitarmos a Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio pessoalmente e que nos anunciou isso, nós estaremos rejeitando coisa maior. Louvado seja o Senhor. Não sejamos profanos como Esaú, mas que nós desejemos a cada dia estar diante da presença do Senhor. Que nós não estejamos aqui por nenhum outro motivo que não seja oh, glória a Deus, aleluia. A nossa ardente expectação de estar perante o Senhor, de vê-lo face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa seja a nossa motivação.
Que nada do que a gente faça na casa do Senhor, a obra, o trabalho, que nada que nós façamos na casa do Senhor seja por outro motivo mesquinho. Louvado seja o Senhor, mas seja pela nossa vontade de agradar a Deus. Que nós reconstruímos, que nós reconstruamos, que nós entreguemos a nossa vida dia após dia ao Senhor, para que Ele nos conserte, para que Ele trabalhe no nosso coração, para que Ele nos redima, para que Ele nos santifique na Sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém.